No último dia 16/7/2026, o Salão Leste da Casa Branca não foi palco de um anúncio de governo comum, mas de um bombardeio retórico direcionado ao coração do sistema eleitoral americano. Na noite daquela quinta-feira, Donald Trump subiu ao púlpito para anunciar o que chamou de provas ocultas de um sistema eleitoral comprometido. Já podemos apontar que esse discurso pode ser lembrado no futuro como um ensaio geral de como o presidente dos Estados Unidos pretende contestar as eleições de meio de mandato deste ano. E a pergunta que eu quero deixar com você antes de qualquer análise é a seguinte: o que você está prestes a ver é o ensaio de uma ruptura democrática ou o espetáculo de um poder que já não consegue mais governar por vias normais? Segundo a ABC News, o próprio presidente descreveu a inteligência desclassificada como prova de que o sistema eleitoral está exposto a exploração e interferência estrangeira em níveis que, segundo ele, nunca foram imaginados. That vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure, one where difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls of that standard. Tonight, I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing election infrastructure. This evidence shows that the election system we have dangerously exposes like levels never thought possible to happen. Três alegações centraram o discurso. Primeiro, ameaça externa. A acusação de que a China já teria obtido acesso a dados de 220 milhões de eleitores americanos. It is not to weaken confidence in election, but to earn that confidence by confronting vulnerabilities and correcting them very, very quickly, and that's what we're doing. The documents cover 5 major areas of concern. First, they show that over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million U.S. voter files. That information includes names, addresses, phone numbers, political party preferences, and other sensitive data that would be needed to register to vote. Segundo, a conspiração interna. A menção à destruição de documentos confidenciais em sacos de incineração pela antiga administração Obama. Meddling from becoming known and to keep it away from the honorable press. Other officials who witnessed such efforts perceive the motivations to be blatantly political. Recently, we found significant numbers of burn bags in formation, and this is a group of bags that were used to destroy information given by President. Terceiro, a infiltração no registro. A alegação de que o Departamento de Segurança Interna identificou entre 250 até 278 mil não cidadãos inscritos para votar em estados chaves. The FBI director to ensure that the matter is fully investigated and to work with the Department of Justice to prosecute those responsible for any crimes. Finally, to reveal just how vulnerable our elections continue to be, we are releasing the results of a stunning investigation by the Department of Homeland Security. According to the DHS review, state voter rolls and public records, they identified approximately 278,000 non-citizens who are registered to vote in federal elections. Since Democrat states refuse to... O tom foi de urgência nacional. E é aqui que a análise realmente começa. Repara numa coisa. Nada do que você acabou de ver envolve tanque na rua, nem decreto de exceção.
mas sim são informações, agências, prerrogativas do próprio Estado, usados por dentro para esvaziar as regras do jogo que ele deveria comandar. E aqui entra um dado que muda o peso dessa história. Uma apuração inicial da CNN sobre os documentos desclassificados descobriu algo revelador. A maior parte do conteúdo já tratava de vulnerabilidades conhecidas e incluídas numa avaliação da própria comunidade de inteligência americana desde 2021. Não é uma descoberta, é informação velha, reembalada como revelação nova, há poucos meses das eleições do meio de mandato. Ballot counting systems, dishonest, almost all. They're vulnerable and they're easily compromised, and people within our government knew that. Tonight, we're publishing a series of previously classified U.S. intelligence community assessments and other reports proving that our government has long known these machines are extremely exposed to attack. As one assessment states, we judged that the United States adversaries, including, at a minimum, Russia, China, Iran, North Korea, as well as non-state groups. Some a isso segundo ponto crítico. Em nenhum momento a metodologia usada pelo Departamento de Segurança para chegar aos 278 mil supostos não cidadãos foi divulgada, nem ao público, nem aos próprios estados que teriam de agir sobre esse número. Prova desenhada para ser inverificável, não é falha técnica, é design. The insanity California's recent election for mayor of LA and governor was held on June 2nd, a long time ago, but it was just completed a few days ago on July 10th. Think of that, much more than 1 month. Took a month to count the votes. I wonder what they were doing. This is worse than any third world country. There's no third world country that has elections like we have. In a rare move, NBC and ABC don't want to reveal it. They and others in the media are part of a plot. They want to continue this fraud for whatever reason. They want to keep it going. They want to protect the radical left. They can't have a great country, and that's true. You can't have a great country without free and fair elections. Fraud like this should mean a revocation of their licenses. They use our public multi-billion-dollar in value airways for absolutely no money. They pay nothing. All we want is honesty in our elections and honesty in reporting. They pay nothing for multi-billion-dollar assets. Great damage has been done to our country. Our elections were left vulnerable to being rigged and stolen, and the trust of the American people was lost. This cannot be allowed to continue. Every American, whether you're a Republican, Democrat, Independent, or otherwise, should be able to agree that we deserve the most secure, honest, and fair election system anywhere in the world. Secure elections should be a partisan, really, we should be together, Democrats, Republicans, Independents, everybody, and it should not be a partisan issue. It should cause to unite us, not to divide us. This should be a cause. We should be united, not divided. In light of the brand new and irrefutable information I have revealed tonight, my administration is in the process of notifying the states whose election data was... E é aqui que a gente dá um nome a isso. Na ciência política, esse roteiro ele tem nome. Se chama legalismo autocrático. Um poder que não precisa quebrar a lei, porque já controla quem escreve e quem aplica a lei. Se essa informação já era pública desde 2021, por que anunciar como bomba agora, há 3 meses de uma eleição? Comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso. Alguns veículos de comunicação seguem uma segunda leitura sobre o que está ocorrendo nos Estados Unidos nesse momento. E também é uma visão sustentada por fatos. A NPR ouviu especialistas em segurança eleitoral que reconhecem há vulnerabilidades nos sistemas de votação e vale a pena corrigi-las.
Isso não é o mesmo que fraude consumada. E é aí que mora a assimetria mais importante desse discurso. A Al Jazeera notou um detalhe que muitos deixaram passar. Dessa vez, Trump não repetiu a alegação de que, de fato, venceu a eleição de 2020. Ele parou antes disso. Ficou na vulnerabilidade, não na fraude. Essa contenção retórica pode não ser um acidente. Pode ser, na realidade, um cálculo. E há um pano de fundo político muito relevante. O SAVE Act, projeto que exige comprovação de cidadania para votar. Já foi rejeitado nas cortes, no Congresso e até por membros do próprio partido do presidente. Compromised by the People's Republic of China and many others. We will be working closely to mitigate any harm, and we're taking swift action to ensure that sensitive voter data is better protected so we can never be bought, we can never be hacked, and we can never watch a stolen election again. Tomorrow, the Secretary of Homeland Security will hold a briefing to outline the department's recent work confirming cyber vulnerabilities in our electronic voting systems. They are bad. We're in the process of informing governors, senators, and members of Congress of potential issues in their states. If you look at voting today, it's in such bad shape in so many states, and we are committing to fix it. And we're also committing to be working with those states and local jurisdictions to help them fix and patch known technical vulnerabilities before the midterm elections. We have very important elections coming up. We want those elections to be honest. I've also ordered DHS to notify every state about non-citizens on their voter rolls and direct them to remove all ineligible voters from the lists immediately. But most importantly, addressing this crisis of election security demands that Congress must pass the Save America Act. How easy is that to do unless you want to cheat? The only reason you wouldn't do it is you want to cheat because your policies are so bad and your candidates are so pathetic that you can't get away or can't get elected any other way. This landmark bill requires that all voters must show photo, voter ID. How simple is that? Could I have your photo, please? Photo, voter ID. Quando a via legislativa se fecha, resta o espetáculo do decreto e do briefing de inteligência. E aqui eu deixo uma pergunta para você. Quem realmente prepara terreno para contestar uma eleição costuma anunciar já uma fraude consumada. Não vulnerabilidade genérica. Essa diferença muda a sua leitura desse discurso? Mas enquanto as duas teses disputam espaço, as instituições já reagiram. Secretários de Estado lembraram algo que a Constituição americana já resolveu há séculos. Eleições são competências dos estados, não do Executivo Federal. E o dado mais objetivo de todos, os 24 governadores democratas já emitiram uma nota conjunta classificando o discurso como uma tentativa de intimidar eleitores. E aqui voltamos à pergunta do início. Ensaio de ruptura ou teatro de impotência? Eu não vou fechar essa pergunta por você porque a resposta ainda não existe. Ela está sendo escrita agora e nas próximas semanas e meses. O teste é simples de acompanhar. Se o Departamento de Segurança avançar sobre listas eleitorais estaduais sem base legal e os estados recuarem sem litigar, a tese do autocrata legalista ganha corpo. Se os estados litigarem e vencerem rápido, como o desenho institucional favorece, o episódio vira mais um capítulo de retórica autoritária sem capacidade real de execução. And God bless America. Thank you very much.